Então, irmãos amados, nesta noite, com a ajuda de Deus, muito temor e tremor diante de Deus. Continuando a palavra, louvando a Deus pela vida dos contribuintes. Nós só chegamos aonde chegamos por causa dos contribuintes. Os dizimistas e os ofertantes. E muito mais Deus tem para fazer. Muitas pedras grandes o Senhor vai remover. Pedras impossíveis para nós. Os irmãos sabem que o que Deus tem feito é milagre. Alagoas é o estado com o menor índice de desenvolvimento humano do Brasil. O menor. IDH. Alagoas é o menor IDH do Brasil. Não sei, às vezes ela briga com o Piauí, às vezes ela briga com o Maranhão. E fica nessa luta, mas sempre Alagoas sofre. Alagoas é o lugar de menor perspectiva para o jovem. Nossos jovens se formam, todo ano as faculdades dão uma enxurrada de formaturas, é verdade ou não, irmãos? Mas para onde vão esses jovens? São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, né? Mato Grosso. O que tem nos nossos fichários de mudança, de carta de mudança, o índice de mudanças é muito maior do que os que estão em atividade na igreja. Então, o que tem acontecido é milagre da parte de Deus. Não tem indústria, as indústrias pequenininhas arrastando a asa. Não tem indústria, o comércio não é lá grande coisa. Só tem de grande aqui o Deus desta igreja. E ele sendo grande, os milagres acontecem. Então esta palavra é de gratidão a Deus e aos dizimistas e ofertantes que ao longo do ano e ao longo dos anos têm sustentado a obra. Nós estamos estudando sobre princípios de oferta, princípios de contribuição. Como é que Deus quer que nós contribuamos? Aqui em Corinto, o caso era uma oferta para os pobres da Judéia. Mas os princípios que estão anexados, presos aqui, são princípios eternos. E são princípios para todas as eras. E são princípios para todas as igrejas. E são princípios para todos os crentes. Porque as circunstâncias mudam, mas os princípios não mudam. Princípios são eternos. E nós não estamos estudando apenas as circunstâncias, nós estamos estudando os princípios. Princípio não muda. Passa geração, passa da lei para a graça, passa as dispensações, mas os princípios são eternos. Toda contribuição, seja dízimo, seja oferta, seja campanha, seja qualquer coisa, os princípios estão neste texto sagrado que o Espírito Santo deixou. Semana passada, nós vamos fazer uma pequena recapitulação. Semana passada nós aprendemos que contribuir não é uma imposição. Contribuir não é uma lei, uma regra impositiva. Contribuição é uma graça de Deus dada ao crente. Foi o que nós aprendemos. Uma graça que nem todo mundo quer. Tem gente que quer a graça de receber. Mas a graça de dar, não. Quero não, Jesus. Eu quero só a graça de receber. É o Pai Nosso atrapalhado. Venha a nós, né? Venha a nós o vosso reino. Só quer venha a nós. Mais nada. Né? Só quer venha a nós. Vosso reino nada. Mas nós aprendemos que contribuir não é uma imposição. O crente salvo não precisa ninguém impor a ele. Não precisa ninguém impor a ele. Ele é é uma graça. O que foi que aconteceu com os crentes da Macedônia? Foram eles que foram
procurados ou foram eles que se ofereceram? Quem estava semana passada aprendeu. Os crentes da Macedônia, foram eles que foram procurados ou foram eles que se ofereceram para contribuir? Se ofereceram. Eles eram crentes e a Bíblia diz que eles mandaram dizer: Paulo, a gente quer participar dessa graça. A gente quer participar. Geralmente as pessoas são procuradas, não é? E às vezes até constrangidas. Meu Deus, lá vem irmão fulano. Às vezes, sempre toda igreja tem uma pessoa que é o chefe da campanha, né? Lá vem ele, glória a Jesus, me cobre com teu sangue, Senhor. Não, na igreja da Macedônia, os crentes eram quem procuravam. Os crentes pediam para participar. Então, primeiro, nós aprendemos que contribuir é uma graça. 1 Coríntios 8:1, pastor Múcio, por gentileza, só recapitulando o culto, a aula da semana passada com a graça de Deus. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. A contribuição aqui é chamada de quê? Chamada de quê? Graça de Deus. É uma graça. Porque o crente sabe que ele dando a Deus, ele dando a obra de Deus, Deus é fiel. Pastor Cícero Marinho, desculpe tomar o nome dele, mas é coisa boa, não vai haver processo. Pastor Cícero Marinho, um pastor nosso, um patriarca entre nós, ele diz que Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Quando a gente é fiel com Deus, Deus não fica devedor, Ele nos abençoa. Deus não deve nada a ninguém. Então, contribuir é uma graça. Segundo, nós aprendemos que contribuir não é para quem tem muito. Nós aprendemos semana passada que contribuir é para quem tem muito e para quem tem o quê, meus amados irmãos? Pouco. Para quem tem muito e para quem tem pouco. Cada um vai contribuir de acordo com o quê, meus amados irmãos? Com a sua prosperidade, com a sua possibilidade. Deus tem juízo. Como é que Deus vai exigir muito de quem tem pouco? Deus tem juízo. Deus não é doido. Deus não sofre dos nervos. Não. Nós aprendemos que a contribuição tanto pode ser feita por pessoas abastadas, como pode ser feita por pessoas pobres. Porque os crentes da Macedônia, eles não eram ricos. Eles eram pobres, e extremamente pobres. Vamos ver isso em 2 Coríntios 8, 2 e 3. Por favor, que seja posto na tela. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza... Espera aí, como eram aqueles crentes da Macedônia? Paulo está falando deles. Eles eram o quê, irmãos? Eles tinham o quê? Profunda pobreza. Profunda. Tem uma outra tradução que diz extrema. A NVI diz extrema pobreza. Eles eram pobres. Quase como se dizia aqui no Brasil. Ele é pobre, pobre, pobre. De marré, marré, marré. É um versículo bonito. Pode escrever. Eles eram pobres, de extrema pobreza. Não tinha na igreja da Macedônia, não tinha crente rico. Paulo disse da profunda, na nossa Bíblia corrigida, diz da profunda pobreza. Na NVI, diz da extrema pobreza. Extrema. Pobres. Mas o que foi que aconteceu com a pobreza deles? Continue a leitura do texto. Extrema pobreza ou profunda pobreza. Superabundou em riquezas da sua generosidade. Que da profunda pobreza deles superabundou a riqueza da sua generosidade. Eu fui católico romano até os meus 16 anos. E na igreja católica tem um hino que é muito certo. Diz assim: pois as mãos mais pobres, se alguém foi católico, como eu fui praticante, sabe desse hino que é cantado na igreja, era há 40, 50 anos passados. Pois as mãos mais pobres são as que mais se abrem para tudo dar. Quem conhece esse hino? Tenha vergonha não, glória a Jesus. Não é? Pastor, não, tem mais gente lá embaixo. Conhece? Isso aqui já foi também, glória a Deus. Né?
Os que foram, os que foram. O senhor nasceu no Evangelho. Pois é. Pois as mãos mais pobres são as que mais, o que, meus irmãos? Se abrem. Isso é verdade. Você vê que dificilmente um rico é generoso. Acontece, mas é difícil. Porque Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Porque geralmente quem tem posses, as posses viram Deus. Geralmente quem tem posses, ele faz das posses um Deus. A confiança é nas posses. Mas os pobres já não têm o que perder. É verdade, não é, irmãos amados? Eu já não tenho o que perder. Tome, glória a Jesus. Os crentes da Macedônia me ajudem a meditar. Eles eram pobres, me ajudem por favor. Eles eram pobres? Sim. Sim ou não? Sim. Não, eles não eram pobres. Eles eram extremamente pobres. Mas a Bíblia diz que a pobreza deles superabundou em generosidade. Glória a Deus. As Assembleias de Deus, irmãos, Deus tem abençoado, mas 90%, 95% do nosso povo é o que, meus irmãos? 90%, 95% pobre. São pessoas de profissões humildes. São pessoas, funcionários do Estado de classe média baixa, do município de classe média baixa. São autônomos, biscaiteiros, né? Me ajudem mais. Pensionistas, loas, bolsa não sei o quê, trabalhadores rurais, e a igreja cresce. E a igreja tem um rico patrimônio. E a igreja cuida dos necessitados. Quem pode dar glória a Deus? Porque a Bíblia diz, nós aprendemos a semana passada que a igreja da Macedônia não era pobre. Nós aprendemos a semana passada que a igreja da Macedônia era extremamente pobre. Mas a pobreza deles superabundou na generosidade. Dá para dizer um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Nós aprendemos isso. Nós aprendemos também que ofertar, dizimar, não salva. Nós aprendemos isso. Nós não somos loucos. Um pastor responsável, jamais ele vai dizer, se você não der o dízimo, você não é salvo. Você vai para o inferno. Só é salvo quem der o dízimo? Não. Só é salvo quem der oferta? Não. A salvação é exclusivamente pela graça. O ladrão da cruz deu dízimo, deu oferta, mas foi salvo? Foi ou não foi? Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Foi salvo. Foi salvo nu, não deu tempo nem de vestir uma roupa. Tem crente que diz assim, ó irmão, eu posso andar de qualquer jeito, eu visto de qualquer jeito, que Jesus não quer saber disso não, que o ladrão da cruz foi salvo nu. Sim, mas ele era um ladrão preso. E você é um ladrão solto. Glória a Jesus. Vá vestir uma roupa, tenha vergonha. Glória a Jesus. Não é? Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a salvação, o dízimo e a oferta não salva. Agora, a Bíblia diz em Coríntios que quando nós nos entregamos ao Senhor, nós aprendemos a semana passada, que quando nós nos entregamos ao Senhor, nós nos tornamos generosos. Como é que você se entregou para Jesus e seu coração não mudou? Como é que você se entregou para Jesus, você aceitou Jesus como seu Salvador e você continua avarento, idólatra do dinheiro, sem generosidade? Nós aprendemos semana passada que quando nós nos convertemos ao Senhor, nós não somos salvos porque damos, nós somos salvos pela graça. Agora, depois de salvos, nós nos tornamos generosos. Foi o que nós aprendemos semana passada. 2 Coríntios 8:5. 2 Coríntios 8:5, por favor.
E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Se deram primeiramente a quem, irmãos? Ao Senhor e depois a nós. Quem se entregou ao Senhor, não precisa ninguém pegar na goela para contribuir. Quem se entregou ao Senhor, não precisa ninguém, quando eu era menino, dizia abufelar. Não precisa abufelar ninguém. Quem se entregou ao Senhor, ele se entrega, ele converte todo, ele converte a alma, ele converte o espírito, ele converte o bolso, ele converte a bolsa. O que foi que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu, antes de ser salvo, nós aprendemos isso semana passada, é uma recapitulação. Semana passada nós aprendemos que Zaqueu, ele era avarento ou não antes de ser crente? Me ajudem. Era ou não era? Era ou não era? Era. Avarento, miserável. Ladrão fino. Além de cobrar o imposto, ainda inventava sobretaxas, ainda fazia falcatrua para tomar o dinheiro do povo. Mas quando ele se converteu ao Senhor, olha, irmão, eu acho linda a Bíblia. Jesus não falou em dinheiro para Zaqueu. Jesus não falou em dinheiro. Jesus não tocou em assunto de dinheiro. Mas quando Zaqueu teve um encontro com o Senhor, Zaqueu mesmo, ele disse: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicado. E eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. Quando Jesus ouviu isso, aí Jesus fez uma declaração solene. 19, 8 e 9, de São Lucas. 19, 8 e 9. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Me diga uma coisa, Jesus tratou desse assunto naquela conversa? Não. Quando a pessoa é salva, irmão, não precisa ninguém pegar na goela. Quando a pessoa é salva, não precisa ninguém arrochá-lo, apertá-lo, ameaçá-lo. Olhe, você dê, se você não der, eu vou rogar uma praga. Não, a Assembleia de Deus não trabalha assim, não. Não precisa rogar praga, não precisa ameaçar com o devorador, não precisa arrochar, não precisa contar coisa mentirosa, olha, fazer malabarismo. Não precisa não. Quem é salvo, ele abre o coração como Zaqueu. Depois que Jesus ouviu isso de Zaqueu, que foi que Jesus disse? Quando Jesus ouviu essa declaração de Zaqueu, veja o versículo 10, por gentileza. Hoje. Não, disse Jesus, não? E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha aí. Somente depois que Zaqueu mudou de vida, somente depois que Zaqueu deixou de ser avarento, somente depois que Zaqueu deixou de ser ruim, Jesus disse: você está salvo. Hoje veio salvação a esta casa. Não precisou Jesus pegar na goela. E Jesus disse: esse também é filho de quem? Abraão. Por que Jesus disse filho de Abraão? Porque Abraão era generoso. Abraão era generoso. Você vê que quando o pobre morreu, ele foi para o seio de quem? O pobre foi para o seio de quem? De Abraão. De Abraão. E Jesus disse a Zaqueu: este também é filho de Abraão. Por que Jesus cita Abraão duas vezes em relação a dinheiro, em relação à generosidade? Porque Abraão era generoso. Vocês estão lembrados quando os anjos chegaram na casa de Abraão? Estão lembrados? Foi que ele mandou matar para 2 anjos, 3 anjos. Foi que ele mandou matar? Mandou matar uma bezerra cevada para 3 pessoas comerem. Eita, anjos terríveis. Eles eram da Assembleia de Deus, irmão. E Abraão mandou fazer pão. Abraão mandou matar uma vitela, que é uma bezerra nova. Mandou matar uma vitela, mandou fazer pão. Então, Abraão, na cultura judaica, é símbolo da generosidade.
Aleluia! Eu trabalhei no sertão. Irmão, o sertão tem um mistério. O sertão tem um mistério. Os crentes são poucos, não são muitos. Mas a pessoa aceita Jesus num dia. Quem já trabalhou no sertão tem essa experiência. A pessoa aceita Jesus no dia, no outro dia bate na porta do pastor. Pois não, meu irmão, pastor, eu vim trazer o meu dízimo. É assim ou não é? Não é assim? E quem foi que ensinou? O pastor não falou. Mas é porque ele se converteu ao Senhor. A Bíblia diz, se entregaram primeiramente ao Senhor e depois a nós. Quem pode dar um glória para Jesus, irmão? Glória. O dízimo e a oferta não salva ninguém. Mas depois de salvo, você vai se tornar generoso. Não precisa ameaça. Não precisa fazer malabarismo. Não precisa fazer malassombro. Não precisa inventar profecia mentirosa. Não precisa inventar revelação mentirosa. Deus está me revelando que você vai dar 5.000. Cris-siri, cris-siri e cris-siri. Não, irmão, glória a Jesus. Não. Agora não dê para você ver. Eu alejo teu pai, quebra a canela de tua mãe e te mato, se tu não der. Não, isso não. Que Jesus marvado é esse? Meu Jesus não trabalha assim não. O meu Jesus trabalha na transformação. E a Bíblia diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Quem pode dar glória para Deus pela sua santa e gloriosa palavra? Não precisa profecia mentirosa, não precisa... Olhe, Deus está me revelando seu CPF. Deus está me revelando sua identidade. E você vai ter que dar uma oferta hoje grande. Se você não der, você vai ver o que é bom para tosse. Glória a Jesus. Que Jesus marvado é esse? Não. Não é o meu Jesus. O meu Jesus não trabalha assim. Meu Jesus não disse nada a Zaqueu. Jesus não tratou de assunto de dinheiro a Zaqueu. Mas quando a graça de Deus entrou no coração de Zaqueu, a graça de Deus tornou Zaqueu generoso. Quem já recebeu a graça de Deus? Quem já recebeu? Quem é salvo pela graça? Balance a mãozinha assim e dê um glória para Jesus. Pois se você recebeu, não precisa ninguém ser agressivo com você. Você voluntariamente. Aleluia. Foi o que nós aprendemos semana passada. Mas nós aprendemos e vamos hoje aprender mais forte que os coríntios, irmãos, eram crentes nó cego. Isso aqui, essas coisas que nós falamos, foi na igreja da que era Filipos e Tessalônica. Filipos e Tessalônica. Era Filipos e Tessalônica. Eram igrejas da Macedônia. Corinto ficava na Grécia. Já era uma outra região. Como até hoje pertence à Grécia. E os crentes de Corinto, irmão, tinham muito dom. Falavam língua, profetizavam, sapateavam. A igreja de Corinto era fervorosa, era do reteté. Alguém diz reteté? Graças a Deus eu não sei o que é isso, nem quero saber. Mas, irmão, olha, glória a Jesus, né? Fazer como um camarada chegou para um pastor, chegou na igreja pedindo ajuda para comprar cimento. Pedindo ajuda para comprar cimento para fazer uma casa. Chegou na igreja, ele falava assim, eu conhecia esse irmão, ele falava assim, eu estou fazendo minha casa e eu quero que vocês me ajudem. Aí, deu 5, naquele tempo 5 cruzeiros. Era dinheiro, era do tempo de cruzeiro ainda. Aí deu 5, cada um deu um saco de cimento. Aí ele disse, agora eu vou falar com o anjo grande. O anjo grande era o pastor. Se eu vou falar com o anjo grande. Vocês deram um saco de cimento, o anjo grande vai dar pelo menos uns 20. Quando chegou lá, no gabinete, o pastor estava liso, só deu um saco também. Ele olhou e disse, gente, um saco. O pastor disse, meu irmão, é o que eu tenho. Aí quando ele desceu, os crentes estavam embaixo. E aí, irmão, como foi o anjo grande? Meu irmão, o homem é de Deus. Tem visão até de madrugada. Agora é para dinheiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem crente que é de Corinto, irmão. Tem visão.
vê anjo, fala a língua, sapateia. Agora, quando é na hora de ofertar e dizimar. É da igreja da Macedônia ou é da igreja de Corinto? Corinto. Os crentes de Corinto tinham todos os dons. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 1 e 7. Por favor. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira que nenhum dom vos falta. Ai, irmão, eles tinham dom de profecia, eles tinham dom de ciência, eles tinham dom de cura, eles tinham dom de milagre, eles tinham dom de tudo. Agora, até ali, as igrejas da Macedônia já fazia 1 ano que tinham dado a oferta. E a igreja de Corinto? Nada. Só balela. Só labafero. Só pantim. Estou indo longe, não estou, irmãos amados? Vocês estão voltando à infância de vocês. Irmãos, a igreja de Corinto, eles eram crentes? Eram. Mas eles eram homens carnais. A mentalidade espiritual deles era pouca. E outras que eles tinham tido encrenca com Paulo. E eles, segundo eu pesquisei hoje, disse que eles deixaram de dar a oferta. Eles começaram, pastor Herman, eles começaram a tirar a oferta, mas depois desistiram. Por quê? Porque tiveram encrenca com Paulo. Você vê que Paulo manda uma carta dura para eles. Diz que por causa daquela carta que Paulo mandou, a 1 Coríntios, aquela carta dura que Paulo mandou, eles se abusaram e disseram, pois agora a gente não dá. Os melhores estudiosos dizem que o porquê eles pararam de tirar a oferta? Com raiva de Paulo. Será que ainda hoje tem crente que só dá oferta no dia que tem uma raiva do pastor não dá mais? Pois eu não dou por desaforo, ele vai ver. Por mim ele morre de fome com os dentes de fora. Por mim corta a luz da igreja e eu acho é pouco, que eu estou com raiva dele. E segundo eu pesquisei hoje, os coríntios deixaram de dar com encrenca com Paulo. Se desentenderam com Paulo e com raiva de Paulo, fecharam a mão. Veja como a Bíblia é atual. Eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, não é por causa de Paulo. Eu dou meu dízimo e dou minha oferta, é por causa do Senhor. Não é por causa de Paulo que eu dou meu dízimo e minha oferta. Meu compromisso não é com Paulo, meu compromisso é com o Senhor. Quem me abençoa não é Paulo, quem me abençoa é quem, meus amados irmãos? É o Senhor. Pois segundo os melhores teólogos, devido aos choques e às desavenças com Paulo, porque Paulo deu uma doutrina dura a eles, porque Paulo zangou-se com eles e deu uma doutrina dura, eles fecharam a mão. As outras igrejas continuaram, mas os coríntios, o irmão disse os corintianos. Glória a Jesus, né? Mas lá em São Miguel, eu trabalhei lá, e tinha um irmão que ele pregava. Ele não sabia ler, ele está vivo, é um servo de Deus, é evangelista, mas não sabe ler. Agora sabe de versículo da Bíblia. E ele encontrou o bêbado, e o bêbado estava bêbado cego um dia de domingo à tarde, e ele foi pregar para o bêbado. Só bêbado, você se converta. Que está escrito em Coríntios, ele não sabe dizer Coríntios. Está escrito em Coríntios 9, parece que 9 e 6, não é 6 e 9. Que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Você está ouvindo, bêbado? Em Coríntios está escrito. O bêbado olhou para ele e disse, vá para lá com o seu Corinthians, que eu vou assistir o jogo do Palmeiras. Glória a Deus. Isso é fato, não é fake, não é fato. O irmão mora lá em São Miguel ainda. Acho que ele está me ouvindo, glória a Deus. Aqui não tem nada de Corinthians nem de Palmeiras. É Corinthians, é a igreja de Corinthians. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que eles tinham tudo, mas eles eram crentes carnal. O crente carnal, ele contribui de veneta.
O crente carnal, ele não contribui com um compromisso com Deus, ele contribui de veneta. E foi um pastor que fez a pesquisa, parece pastor Mengardo, eu falei sobre veneta, diz que veneta é um repante. Veneta é uma coisa que dá hoje e amanhã passa. É assim ou não é veneta, não é isso, né? Fulano é de veneta. De veneta quer dizer, hoje sim, amanhã não. De quando em quando. Quando ele está de bom humor, ele dizima, ele oferta. Quando ele não está de bom humor, também eu não dou por desaforo. A igreja de Corinto era assim. Já os da Macedônia, não. Os da Macedônia, eles eram uma bênção. Então nós aprendemos que os coríntios tinham dons, mas eles não tinham a maturidade espiritual de contribuir. Eles eram amarrados, eles eram com a mente pequena. Aí Paulo vai dar uma doutrina para eles. Versículo de número 6. Veja 6, quando Paulo manda Tito. Paulo manda Tito para lá e Paulo manda que Tito tire a oferta para os pobres da Judéia. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Ele disse, olha, eu mandei Tito, já que vocês estão com raiva de mim, eu mandei quem? Porque Tito era um obreiro jeitoso, era um obreiro amoroso, era um obreiro... Não tem aquele obreiro que quando tem um problema a gente manda ele? Tem ou não tem nas igrejas? Tem ou não tem? Quando tem uma congregação problemática, a gente já tem o obreiro certo de mandar. Aquela pessoa que tem habilidade, aquela pessoa que tem a graça, aquela pessoa que tem dom, que tem a graça de Deus. Pois Tito era esse tipo de obreiro. A igreja de Creta era problemática. Aí ele disse, olha, os cretenses, Paulo disse, os cretenses são ventres preguiçosos, besta ruim. Foi assim ou não foi que Paulo disse? Com a igreja de Creta, mandou quem para lá? Tito. Tito era o quebra-galho. Aí Paulo mandou Tito para Corinto, para Tito acalmar os ânimos e conseguir tirar a oferta que havia parado. Paulo disse, eu mandei Tito para que acabasse essa graça. Ele chama a oferta de graça, ele chama a contribuição de graça. Por várias vezes nesse capítulo, a contribuição não é um peso, a contribuição, Paulo chama de graça de Deus. Aleluia e glória ao nome santo de Jesus, irmãos. São princípios eternos. Aí Paulo disse, eu mandei Tito. Agora ele dá uma doutrina neles. Aí Paulo agora dá uma doutrina, uma cipuada que eu falei rapidamente semana passada. Versículo 7. Paulo fala aos coríntios. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, e na palavra, e na ciência, e em toda a diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não sei se tem a NVI. Vamos ler na NVI, que é mais claro esse texto. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo... Olha, isso aí, irmão, é uma ironia de Paulo. Viu? Isso aí é uma lapada. É uma ironia. Vocês se destacam em tudo. Vocês são cheios de poder. Vocês são cheios de revelação. Vocês são cheios de ciência. Vocês são cheios de tantas coisas. Vocês são cheios. Leia todo o versículo. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé... A fé do tamanho de uma melancia. Na palavra... Eita, era cada pregação bonita que eles faziam. No conhecimento... Tinha revelação até de madrugada. Na dedicação completa... Pareciam que eram crentes dedicados. E no amor que vocês têm por nós... Parecia que tinha amor. Aí o que é que Paulo diz? Destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Toma. Foi uma lapada que saiu fogo. Vocês se destacam em tudo. Agora, para contribuir, vocês têm profecia, vocês têm ciência, vocês têm dons. Amor. Vocês diz que tem amor. Diz que tem amor, diz que tem. Fazer como uma crente, eu não vou dizer o estado, porque foi fora daqui, pode ser que alguém se ofenda. Em outro estado tinha um pastor mais abusado do que eu, um velho de quase 80 anos. Aí uma crente disse, pastor, eu quero cantar um hino. Cante. Ela disse, eu te amo,
mas que a abelha ama a flor. Pastor disse, desça, que você não ama Jesus nunca, que você nunca deu R$1 de oferta aqui na igreja. Glória a Jesus. Isso é fato, eu conheço, sei o nome da cidade e sei o nome do pastor. Não vou dizer, porque ele já morreu e pode ser que a família queira me processar. Desça que você não ama Jesus nada, que até hoje você nunca ajudou em nada aqui. Glória a Deus! Aí Paulo dá uma cipuada nos coríntios e diz, vocês dizem que têm fé, vocês dizem que vocês têm conhecimento, vocês dizem que têm amor, vocês dizem que têm devoção, mas quando é na hora de dar graça, da contribuição, cadê vocês? Aleluia! Aleluia! Quem crê que isto aqui é a santa palavra de Deus, levante a mão e dê um glória para Deus. Isto aqui são princípios bíblicos eternos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos ver aqui, irmãos. Versículo 8, por favor. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Ele disse, eu não estou dando uma ordem não, eu quero verificar a sinceridade. Se vocês são sinceros, ou se é só balela, ou se é só farofa sem carne. Glória seja dada a Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo que crente que não contribui só tem balela. Não é o pastor Isvaldo que está dizendo isso, é o santo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele disse, eu estou dizendo isso a vocês, é para saber da vossa sinceridade. A sinceridade de vocês, se vocês são crentes mesmo, ou é só balela. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que crente que não contribui, que sapateia, que dá discurso bonito, dá pregação bonita, dá aula bonita, mas não contribui, Paulo disse, não é sincero. Foi Paulo quem disse. Embora que já tem gente que não aceita as palavras de Paulo, já tem gente evangélica dizendo, isso aí foi Paulo que disse. Foi Paulo o quê? Foi Paulo inspirado pelo Espírito Santo. Quem crê que a Bíblia toda é inspirada, dê um glória para Deus. Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo. Não é palavra de Paulo, é palavra de Deus. Paulo foi apenas um instrumento. Não existe livro na Bíblia mais inspirado do que o outro. Paulo disse, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Toda. Agora tem gente que está fazendo seleção. São os montanistas, não é? Doutor Amaral. São os montanistas modernos, né? Diz, isso aqui é, isso aqui não é. Isso aqui é, isso aqui não é. Isso aqui é, isso aqui não é. Vai-te para lá, montano do inferno. Eu quero ver a mão de quem crê que toda a escritura é inspirada. Dê um glória para Deus quem crê que toda a escritura é inspirada. Eu creio que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Não podemos fazer uma seleção. Eu quero isso, não quero isso. Eu quero isso, não quero isso. Não, senhor. Ou você crê em toda a Bíblia, ou você não crê em nada. Você é um fariseu. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite. O que é que eu aprendo? Eu aprendo, irmãos, que Paulo, ele não queria que a contribuição fosse uma ordem. Ele não queria que a contribuição fosse um mandamento dele. O pastor, ele não deve trabalhar com a área financeira da igreja, fazendo do ministério dele o foco principal as ofertas. Não. Isso aí é uma obra do Espírito. Você veja o que foi que Paulo disse no versículo de número 8. Repita. Não digo isto com quem manda. Não digo isto como quem manda. Olha como é que Paulo disse. Mas para o quê?
mas para provar pela diligência dos outros os macedônios, a sinceridade do vosso amor. ele está dizendo, meus irmãos, eu não estou dizendo isso como quem manda. Irmão, eu aprendi no meu ministério que é melhor pedir do que mandar. Parece que quando você diz uma coisa impositiva, é contraproducente. Quando o pastor diz, aqui quem manda sou eu, tem que ser assim, pronto, quebrou tudo. Paulo diz, eu não estou mandando, eu estou apenas ensinando, eu estou apenas mostrando a vocês. Quem dá glória a Deus pela sabedoria de Paulo? Na minha Bíblia, na Bíblia do pastor Múcio, diz, eu não digo isso como quem manda. Quem manda, nessa sua Bíblia. Agora vamos ver na NVI, por favor, por gentileza. Não lhes estou dando uma ordem. Não lhes estou dando uma ordem. Irmão, pastor que serve a Deus, ele não precisa impor. Você tem que dar. Você tem que contribuir. Se você não lhe contribuir, eu vou fazer uma oração contrária para você. Esse pastor é um macumbeiro. Não é um pastor. Está ameaçando. Se você não contribuir, você vai ver. Eu vou orar e Jeová vai mandar uma praga de gafanhoto. Não, meu irmão. Não precisa impor. Não precisa mandar. Não precisa agressão. A palavra de Deus é viva e eficaz. Se a palavra não trabalhar, o que é que vai adiantar? Nada. Se a palavra de Deus não fizer a obra, imposições, a igreja de Deus não tem imposições, a igreja de Deus tem ensino, não imposição. Não precisa fiscalizar, não precisa impor, não. Nós só temos o costume, a nossa igreja só separa o obreiro se for dizimista. Porque se ele não for dizimista, ele é um inimigo da obra. E outra coisa, ele vai ensinar o quê? Ele não tem, é um fariseu. Como é que ele vai, um professor de escola dominical que não é dizimista? Como é que ele, no dia que chega, eu pastoreei uma igreja, que eu passei muitos anos nessa igreja, passei muitos anos. E nesses anos vieram umas 4 lições, nesses muitos anos vieram umas 4 lições sobre dízimo. E eu tinha um professor de escola dominical que toda vez que vinha uma lição que falava de dízimo, ele adoecia para não dar aula. Deixava o suplente. E eu olhando para o fundo da calça dele. Não era assim que a avó da gente dizia, não é verdade, irmão? Estou olhando. Ele nunca deu a aula. Agora, pelo menos, não era fariseu, né? Ele fugia da aula de dízimo, porque ele não era dizimista, e a classe sabia que ele não era. Então, se você não é dizimista, você não pode tirar oferta. Como é que você vai tirar oferta se você não é dizimista? Como é que você vai ensinar sobre o dízimo? Como é que você vai dirigir uma congregação se você não é? Isso chama-se incoerência. É uma incoerência. Você é da igreja de Corinto. E a Assembleia de Deus não é da igreja de Corinto. A Assembleia de Deus é da igreja da Macedônia. Quem diz glória para Deus pela sua santa palavra? Você pode até pregar bonito, você pode até falar língua, você pode até profetizar, você pode fazer discurso, você pode ter ciência. Paulo disse, mas eu quero provar a vossa sinceridade. Aleluia. Se vocês são crentes mesmos. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Paulo disse, eu não estou como quem manda, eu não estou como quem dá ordem. Eu estou ensinando para saber de vocês quem é sincero. Quem é sincero? Vamos mais à frente. Por que a contribuição não deve ser impositiva? Por quê? 1 Coríntios 9:7, que fala ainda sobre esse assunto. Segundo Coríntios 9:7. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade,
porque Deus ama ao que dá com alegria. Irmãos, eu não sei se vocês já viram um vídeo da África, o ofertório deles. Alguém já viu eles dançando? Quem já viu esse vídeo? Irmão, eles dão dançando. Eles vêm sapateando, porque é a cultura deles. Não vem fazer isso aqui, não. Glória a Jesus. É a cultura deles. Não venha derrubando tudo aqui, não. Logo a nossa igreja é estreita. Mas aquilo ali é o quê? A gênese, ou melhor, a síntese de tudo, não é a dança. É que eles vêm doar, eles vêm dizimar, eles vêm ofertar com o quê, irmãos? Alegria. É o princípio que Paulo falou aqui, é o princípio. Espontaneidade, irmão. Se você der o dízimo a pulso, Deus não recebe. Deus ama. Se você tiver uma campanha na igreja, irmão, vamos comprar os bancos, vamos fazer uma campanha, vamos trocar o forro da igreja, vamos fazer uma campanha, vamos trocar as portas da igreja, vamos comprar o som, vamos fazer uma campanha. A Bíblia diz: Deus ama a quem dá pulso, a quem dá constrangido. Deus só recebe de quem dá com alegria. Com alegria. Diga glória para Deus por isso. Não é a pulso. Não é forçado. Paulo diz: eu não estou mandando. Eu não quero que vocês deem por eu mandar. Eu quero que vocês deem alegremente. Contente. Louvado seja o Deus da Bíblia. Eu dou glória a Jesus. Nunca, eu sou dizimista. E você até morrer. Com a ajuda de Deus. Nunca dei o dízimo triste. Para mim, entregar o dízimo sempre foi motivo de alegria. Pela graça de Deus, sempre fui ofertante. Eu sou ofertante da missão. Tem pastor que não é ofertante da missão, não. Mas eu, pela graça de Deus, eu sou ofertante da missão. Sou ofertante. E eu não posso dar 5 reais, 10 reais, 20 reais, 30 reais, 50 reais. Não posso, porque se eu der, Deus vai cobrar de mim. Porque a Bíblia diz que a contribuição é de acordo com a prosperidade. Se uma velhinha pobre der 10 reais para a missão, uma velhinha pobre der 10 reais, Deus recebe? Recebe ou não recebe? Se uma pessoa humilde der 20, Deus recebe? Mas se eu der 20, Deus não recebe. Porque Deus me deu a condição de dar mais. Se eu der 20 reais para a missão, Deus é uma abominação para Deus. Porque a Bíblia diz que a contribuição é de acordo com a prosperidade. Vamos ver isso. Vamos ver isso em 2 Coríntios 8, 11 e 12. 2 Coríntios 8, demos um pulinho aqui. 2 Coríntios 11, 8, 11 e 12. Agora, porém, completai também o que já começado, para que assim, como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Para aí, segundo o quê? É segundo o que você tem. Uma igreja, um pastor não pode exigir que os crentes vendam fogão. Um pastor não pode exigir que os crentes vendam a cama. Uma vez uma senhora vendeu a cama para levar de oferta para a igreja. Um dia eu era pastor em São Miguel e chegou uma senhora lá: pastor, me acuda. Me dê, pelo amor de Deus, o dinheiro para comprar 1 litro de álcool. Eu fiquei até assustado, porque poderia ser para quê? Suicidar. Eu digo: minha senhora, para que a senhora quer esse álcool? Ela disse: é porque eu sou de outra igreja e eu tinha um fogão a gás. E teve uma campanha e o pastor disse que eu desse o fogão. E eu dei o fogão e agora só tem um querosene, um fogareiro de gás, de álcool. Eu digo: minha senhora, não faça isso não. Ela disse: eu fui besta demais, pastor. Me deu o álcoolzinho, glória a Jesus. E eu dei o álcool a ela. Meus amados irmãos, Deus, Ele não quer que você dê o fogão, a cama. Isso é pilantragem. Não, é segundo o que tendes. Leia de novo. Irmão, esses são detalhes que o Espírito Santo deixou para nós. Leia de novo, por favor. Glória a Deus. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também
o cumprimento, segundo o que tendes. Repita essa frase, repita. Segundo o que tendes. Todo mundo leia com o pastor Múcio. Segundo o que tendes. Deus, Ele quer segundo o que você tem. Se você tem muito, não dê pouco, não. Eu li, contribua para Deus conforme a sua renda, para Deus não tornar a sua renda conforme a sua contribuição. Não seja avarento. É segundo o que tem. Se Deus lhe abençoou, não tenha pena de dar o dízimo não, irmão, porque Deus lhe abençoou. Ah, irmão, tem gente que quando ganha um salário mínimo, ele é fiel. Se passar a ganhar 10, ele já diz, eita, que é tanto. Vou dar não. Irmão, é segundo o que tendes. Quem tem pouco, o dízimo é a coisa mais santa que existe, porque ele é é de acordo com a prosperidade. Quem ganhou 100, dá quanto? Quem ganhou 100? 10. E quem ganhou 1000? Dá 100. Quem ganhou 10.000? Irmão, quem dá 10, quem dá 100 e quem dá 1000, fica o quê? Diante de Deus. Fica iguais, porque é de acordo com o que tendes. Quem dá glória para Deus pela justiça de Deus, pela sua palavra? Como é que Deus vai exigir de você o que você não tem? Que Deus é esse? Esse Deus é doido? Como é que Ele vai exigir de você o que você não tem? Só se for um Deus doido. O meu Deus é sábio. Nós cantamos aqui na harpa, louvarei meu guia sábio. Quem tem um Deus sábio, dê um glória para este Deus nessa noite. Nosso Deus é sábio, Ele não é doido não. Como é que Ele vai exigir? Paulo disse, é segundo o que tendes. A velhinha que dá 10 reais para a missão, Deus recebe, porque ela só tem aquilo. Agora, se você que tem condições de dar 10 reais para a missão, aguarde a cipuada. Porque Deus, ele diz que é de acordo com o que você tem. Deus é santo, Deus é sábio. O Deus da Bíblia, irmão, o Deus da Bíblia não é um tirano, o Deus da Bíblia não é um louco, o Deus da Bíblia não é um ensandecido, não. O Deus da Bíblia é maravilhoso. Diga glória para este Deus tremendo. Aleluia. Evelyn, prepare um hino, que eu já vou terminar. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, quem é o maior exemplo de contribuição? Aí Paulo, para eu encerrar o sermão, Paulo dá o maior exemplo de contribuição. Sabe quem é o maior exemplo de contribuição? 2 Coríntios 8 e o versículo de número 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Paulo diz que o maior exemplo de generosidade não é ele. Paulo diz, olha, o maior exemplo de generosidade não sou eu. Ele diz, o maior exemplo de generosidade é quem nesse versículo? O Senhor Jesus. Ele diz, vocês já sabem. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, fez-se o que, meus amados irmãos? Pobre. Jesus, para nos salvar, Ele doou tudo. Era rico, mas para nos salvar, abriu mão da sua riqueza. Primeiro, deixou, quem conhece aquele hino, aquele velho hino que nós cantávamos quando éramos jovens, deixou o esplendor, deixou a riqueza, perdeu a riqueza, se fez carne, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Aniquilou, quer dizer, perdeu a sua riqueza, a sua glória, a sua majestade, para que nós fôssemos ricos. Aleluia. Glória. Jesus deu tudo. Eu não vou ler para não tomar tempo, mas está tudo aqui anotado. Quando foi na véspera da sua morte, ele tinha paz. Sabe o que ele disse? Na véspera de morrer, ele disse, pegou a paz e disse aos discípulos, deixo-vos a paz.
a minha paz, entregou a paz aos discípulos. Quem foi que ele entregou mais? Que ele foi generoso. A túnica ele deu a quem? A túnica que ele tinha, a túnica que ele ganhou, a túnica inconsútil, a túnica que não tinha costura. Põe na tela rapidamente a quem foi que ele doou. Glória a Deus. 19:23 de São João. Glória a Deus. Ele deu a quem a túnica? Leia, por favor, rapidozinho. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida de alto a baixo, não tinha costura. Leia o resto. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram... A roupa de Jesus foi para quem? A paz ele deu aos discípulos. E a roupa, a túnica, ele deu a quem? Entregou a quem? Soldado, toma. Aos inimigos. Aleluia! Por isso que Paulo disse: vocês já conhecem a graça de Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, fez-se pobre, para que pela sua pobreza vocês se enriquecessem. Deu a paz aos discípulos, deu a túnica aos soldados. E a mãe, ele deu a quem? A mãe dele. A mãe preciosa que ele tinha, a bendita Virgem Maria, ele deu a quem? A João. Leia rápido. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. A paz ele deu aos discípulos, a túnica ele deu aos soldados. E a mãe ele deu a quem? A João, o discípulo que ele amava. Tome, João, minha mãe. Discípulos, tome minha paz. Soldados ruins, tome minha túnica. João, tome minha mãe. Aleluia, aleluia. Aí sobrou, a única coisa que sobrou para Jesus foi o Espírito. A única coisa que sobrou foi o Espírito humano. Não é o Espírito Santo, é o Espírito humano. Que ele, como homem, ele tinha um Espírito. E a última coisa, São Lucas 23:46. Está na tela, lê na tela mais rápido. E disse-lhes: assim está escrito. Não. Lê na tela, seja obediente. Glória a Deus. Eu já mandei você. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, espírito. Está vendo como é bom ser obediente? Glória a Jesus. A paz ele deu aos discípulos, a túnica ele deu aos soldados, a mãe ele deu a João, e o Espírito, que era a última coisa, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego. Toma, Senhor, toma. Aleluia! Glória! Glória a Deus! Aleluia! Canta! Glória a Deus! Aleluia!